Fala, torcida do Verdão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Bastidores do Verdão, Últimas Notícias. Eu espero de coração que todos vocês estejam muito bem, preparados para acompanhar tudo o que está acontecendo com o nosso Palestra Itália. O que eu tenho para contar hoje vai deixar vocês absolutamente conectados do primeiro ao último segundo. Tem situação quente envolvendo nosso maior rival, tem resposta na lata, tem jogador do Corinthians falando o que não deveria e tem também novidades quentíssimas sobre o elenco alviverde. Prepara o coração porque vem notícia forte. Olha só, depois que o Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista no último domingo, batendo o Novo Horizontino por 2-1 e levantando a 27ª taça estadual da nossa gloriosa história, as coisas esquentaram de uma forma que você nem imagina. E não estou falando só da festa da torcida, não. Estou falando de provocação, de resposta, de jogador do rival completamente incomodado com a postura do Verdão. Isso mesmo que você está ouvindo. Tem jogador do outro lado perdendo a linha por causa do que o Palmeiras fez nas redes sociais. Vamos direto ao ponto. O departamento de comunicação do Palmeiras não perdoou o Corinthians depois do título. As redes sociais do Verdão entraram em ação de uma forma cirúrgica, certeira, daquelas que deixam marcas eternas. E o que aconteceu? O Palmeiras foi lá e provocou o rival de um jeito que deixou todo mundo falando. Relembraram aquele lance da fase de grupos do Paulistão, quando o Andreas Pereira caiu na área, o árbitro marcou pênalti e o Memphis Depay foi para a cobrança cheio de moral e isolou completamente a bola. Mandou para fora de forma vergonhosa. Pois bem, o Palmeiras publicou nas redes sociais imagens daquele momento constrangedor com sons de samba ao fundo. Isso mesmo, samba. Foi uma zoeira total, um deboche calculado que atingiu em cheio a torcida e os jogadores do Corinthians. Mas não parou por aí, torcedor. Teve mais, muito mais. Quando o Corinthians anunciou a contratação do Jesse Lingard, o clube rival fez uma publicação mostrando a comemoração característica do inglês, aquele gesto que ele faz com as mãos, e colocou a legenda dizendo que era uma nova pista. O Palmeiras não deixou passar batido. A resposta veio rápida e certeira. O Verdão publicou o mesmo gesto do Lingard, só que com a taça do Paulistão ao fundo e uma frase demolidora: uma nova conquista. Simplesmente genial. Foi uma resposta que viralizou nas redes sociais, que foi comentada por torcedores do Brasil inteiro e que, obviamente, incomodou profundamente o lado de lá. E como é que eu sei que incomodou? Porque teve resposta oficial. Quem veio a público falar sobre as provocações do Palmeiras foi o zagueiro André Ramalho do Corinthians. Durante a festa da Federação Paulista de Futebol, o defensor foi questionado sobre as postagens do Verdão e não conseguiu se segurar. As declarações dele mostram claramente o quanto aquilo mexeu com o vestiário corintiano. André Ramalho começou dizendo que faz parte do jogo, mas olha só a sutileza venenosa que ele soltou. É sinal que estão olhando para a gente, vendo as coisas que estamos fazendo. E aí vem a parte mais interessante da fala dele. Talvez eles queiram ser um pouco da gente. Você acredita nisso? O cara teve a audácia de insinuar que o Palmeiras, campeão paulista, líder do Brasileirão, quer ser um pouco do Corinthians. A tentativa de minimizar as provocações foi clara como água, mas no fundo todo mundo sabe que aquilo doeu, que aquilo incomodou, que aquilo entrou fundo no vestiário rival. André Ramalho continuou falando que a provocação faz parte do futebol e que eles sabem lidar com isso. O zagueiro seguiu com o discurso de que uma hora você é provocado, outra hora você provoca, e que isso faz o futebol ser gostoso para todo mundo. Ele ainda complementou dizendo que essas provocações existem entre os torcedores de uma forma sadia e que faz parte do futebol. Mas pela forma como ele falou, pelo tom que ele usou, dá para perceber perfeitamente que as provocações do Palmeiras atingiram o objetivo. Doeu e doeu muito. Depois dessas declarações iniciais, tentando minimizar o impacto das zoeiras palmeirenses, André Ramalho resolveu partir para outro argumento.
Ele começou a falar sobre os confrontos diretos entre Palmeiras e Corinthians na temporada passada, trazendo à tona os resultados que favorecem o time dele. E aí, torcedor, é preciso ser honesto. Olhando só para os números de 2025, o Corinthians realmente levou a melhor nos confrontos diretos. André Ramalho fez questão de detalhar essas conquistas. Ele relembrou que pelo Campeonato Paulista do ano passado, o Corinthians foi campeão justamente contra o Palmeiras. Venceram o primeiro jogo da final por 1-0 no Allianz Parque e empataram o confronto de volta por 0-0, ficando com a taça estadual. O zagueiro trouxe à tona também a eliminação na Copa do Brasil, competição em que o Corinthians passou pelo Verdão nas oitavas de final. Nos jogos da Copa do Brasil, o time rival venceu o jogo de ida por 1-0 na Neoquímica Arena e fechou a eliminatória com uma vitória por 2-0 no Allianz Parque. Ou seja, André Ramalho quis deixar claro que, apesar de todas as provocações atuais do Palmeiras, apesar da zoeira nas redes sociais, apesar da conquista do Paulistão agora em 2026, o retrospecto recente nos confrontos diretos favorece o Corinthians. Foi a forma que ele encontrou de rebater as provocações. Para finalizar suas declarações, André Ramalho mandou um recado direto e objetivo. Ano passado ficou clara a nossa soberania nos duelos contra eles. Essa frase foi forte, foi direta, foi uma tentativa clara de estabelecer uma superioridade psicológica sobre o Palmeiras. O defensor corintiano continuou dizendo que eles querem repetir esse ano, que querem continuar tendo bons resultados nos confrontos contra o Verdão. André Ramalho encerrou afirmando que sabe da importância desses jogos para o clube e para a torcida e que o Corinthians precisa estar sempre bem representado em campo nesses clássicos decisivos. Essas palavras mostram que o clima entre os dois maiores rivais do futebol paulista segue extremamente quente, que a temperatura está lá em cima e que os próximos derbys da capital prometem ser ainda mais intensos e emocionantes do que já costumam ser normalmente. Agora, enquanto o Corinthians está aí respondendo provocações e tentando manter a pose com base em resultados do passado, o Palmeiras não perde tempo e está com o foco total voltado para o que realmente importa, o presente e o futuro dentro das 4 linhas. E é justamente isso que me leva à segunda notícia sensacional que eu separei para vocês hoje. Depois de conquistar o Campeonato Paulista no último domingo, com aquela vitória emocionante por 2-1 sobre o Novo Horizontino, com gols de Murilo e Vitor Roque, o elenco alviverde não deu folga e já está trabalhando forte. Na manhã desta terça-feira, dia 10 de março, o Palmeiras se reapresentou e realizou um treino extremamente especial. E quando eu digo especial, é porque esse treinamento aconteceu em um lugar que estava com saudades de receber nossos jogadores, o Allianz Parque. Isso mesmo, torcedor palmeirense. Depois de alguns meses jogando longe de casa por conta da troca completa do gramado, nosso estádio finalmente está pronto para receber novamente os jogos do Verdão. E olha, a novidade sobre o novo gramado do Allianz Parque é que ele está simplesmente espetacular. O elenco palmeirense pisou naquele tapete verde reformado e a sensação foi das melhores possíveis. Vale destacar que o Allianz Parque voltará a ter jogos do Palmeiras já no próximo domingo, dia 15 de março, quando o Verdão recebe o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Mas, antes desse jogo em casa, a equipe tem um compromisso importantíssimo na quinta-feira, dia 12, quando enfrenta o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Durante o treino desta terça-feira no Allianz Parque, a comissão técnica comandada por Abel Ferreira organizou as atividades de forma muito inteligente, pensando na recuperação física dos atletas após o desgaste da final do Paulistão. Os jogadores titulares, que estavam mais desgastados fisicamente, ficaram na academia de futebol realizando trabalhos regenerativos específicos para acelerar a recuperação muscular. Já os atletas que apresentaram indicadores melhores de recuperação física participaram de atividades leves de corrida, toques de bola, movimentações táticas e finalizações diretamente no gramado do Allianz Parque. Após essas atividades no estádio, esse grupo retornou ao centro de treinamento para cumprir o cronograma completo de recovery. Enquanto isso, o restante do elenco realizou treinos técnicos e táticos sob o comando direto da comissão de Abel Ferreira. E tem mais,
Quem deu entrevista sobre esse retorno emocionante ao Allianz Parque foi justamente um dos grandes protagonistas da conquista do Campeonato Paulista, o atacante Flaco Lopes. O argentino, que foi premiado como melhor atacante e craque do Paulistão, conversou com a imprensa após o treino e fez questão de valorizar muito o novo gramado do estádio. As declarações de Flaco Lopes mostram o quanto os jogadores estavam ansiosos para esse momento. Flaco disse que foi muito boa a volta ao Allianz Parque e que já estavam esperando há alguns meses para voltar a jogar na casa deles. O camisa 42 afirmou que é sempre muito especial para o grupo jogar no Allianz e que o gramado está espetacular, está muito bom. O atacante ainda elogiou especificamente a cor do novo campo, dizendo que foi acertada, que parece muito com o gramado natural e que isso será extremamente positivo para os jogos do Palmeiras. O argentino soma números impressionantes com a camisa alviverde, são 195 partidas disputadas e 64 gols marcados pelo clube. Nesta temporada de 2026, Flaco Lopes já entrou em campo 15 vezes e balançou as redes em 7 oportunidades, números que comprovam sua importância fundamental no esquema tático do técnico Abel Ferreira. Flaco Lopes também falou sobre o seu excelente momento individual, mostrando-se muito feliz com os prêmios de melhor atacante e craque do Paulistão. O argentino disse que está em boa fase da confiança no jogo dele para poder continuar atuando em alto nível pelo Palmeiras. Ele também expressou felicidade pela conquista coletiva do grupo, lembrando que no ano passado trabalharam muito para conquistar títulos, mas não deu certo, e que neste ano o time começou muito bem com o Paulistão. Vale lembrar que Flaco Lopes chegou ao Palmeiras em 2022 e desde então se tornou um jogador importantíssimo no elenco. O atacante argentino já conquistou 3 campeonatos paulistas pelo Verdão nos anos de 2023, 2024 e agora em 2026. Além dos estaduais, Flaco também tem no currículo palmeirense 2 campeonatos brasileiros, em 2022 e 2023, além de uma Supercopa do Brasil conquistada em 2023. Atualmente, o Palmeiras é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos conquistados em 4 rodadas, resultado de 3 vitórias e 1 empate. Para Flaco Lopes, chegou a hora de virar a chave após a conquista do Paulistão e seguir trabalhando com foco total para continuar liderando a competição nacional. O argentino foi muito direto ao mencionar que, como o professor Abel Ferreira falou, é normal às vezes relaxar um pouco depois das conquistas, mas que a equipe já ligou novamente a ficha competitiva. Destacou que já tem o próximo jogo pela frente e que todos vão fazer o melhor possível para manter a liderança. E aí vem a frase que resume perfeitamente a mentalidade vencedora desse elenco palmeirense. Futebol é assim, se esquece rápido. Amanhã tem mais e temos que demonstrar de novo que o Palmeiras é o melhor time do Brasil. Essas palavras do argentino, com mais títulos pelo maior campeão do Brasil, mostram a maturidade do grupo e a ambição de conquistar muito mais nesta temporada. E aí, torcedor do Verdão, o que você achou dessas notícias? As provocações do Palmeiras foram geniais ou passaram do ponto? E o André Ramalho, será que as respostas dele convencem alguém? E o Flaco Lopes está merecendo todos os elogios pelo desempenho? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sincera sobre tudo isso. Aproveita também para se inscrever aqui no canal Bastidores do Verdão, Últimas Notícias, e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo com as novidades do Palestra. As informações sobre a resposta do zagueiro André Ramalho às provocações do Palmeiras contra o Corinthians após o título do Campeonato Paulista foram divulgadas pelo jornalista Guilherme Lesnock em reportagem publicada no portal Lance. A matéria destacou a reação do defensor durante um evento da Federação Paulista de Futebol, além de sua avaliação sobre as provocações entre os clubes nas redes sociais. Já as informações sobre o treino do Palmeiras no Allianz Parque e as declarações do atacante Flaco Lopes elogiando o novo gramado do estádio foram divulgadas pelo Sociedade Esportiva Palmeiras, por meio de seu departamento oficial de comunicação. A publicação destacou a reapresentação do elenco após a conquista do Paulistão e a preparação da equipe comandada por Abel Ferreira para os próximos compromissos da temporada.